Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, ó, a gente tem esse circuito. E a melhor forma de a gente identificar o que ele é reorganizando ele. Como que eu fiz isso? Eu tracei os dois pontinhos aqui, que são os dois terminais finais, que é o que a gente precisa preservar. E daí eu fui traçando, ó, respeitando sempre os pontos onde eles estão. Quer ver? Aqui, ó, por exemplo, esse de 3 ohms está entre B e C. Então, eu coloquei aqui entre B e C. Mas aqui está partindo um outro fio de B indo até D. Então, eu botei um outro fio partindo de B e indo até D. Eu sei que existe um resistor entre C e D. Então, eu coloquei aqui no meio. Depois, eu tenho um resistor partindo de C e indo até um ponto E. Então, eu coloquei aqui. E eu também tenho um resistor partindo de D e indo até E. Então, eu coloquei aqui. O ponto E é a mesma coisa que o ponto F, né? Aí, a partir desse momento, vem a identificação de que é uma ponte de Wheatstone. Sempre que a gente tem uma configuração assim, é interessante a gente fazer a multiplicação desses resistores contrário, né? Para ver se é uma ponte ou não. Ó, 3 vezes 10 é 30, 6 vezes 5 é 30. Então, aqui é uma ponte e não passa corrente elétrica aqui por esse resistor. Tudo bem? Esse resistor aqui, ele não funciona. Não passa corrente elétrica por ali. Por que que não passa corrente elétrica por ali? Porque aqui eu tenho um ponto de potencial e a DDP consumida por cada um desses resistores será exatamente a mesma. Ou seja, esses dois resistores aqui vão consumir o mesmo potencial, considerando a divisão de corrente que eles vão sofrer. Sendo assim, esses dois pontos C e D, eles passam a ter exatamente o mesmo valor. Ou seja, o ponto de potencial em C é igual ao ponto de potencial em D. Quando a gente tem os dois pontos de potencial de mesmo valor, não existe nenhuma diferença de potencial e não existe nenhuma corrente elétrica passando por aqui. É essencial que exista uma diferença de potencial para existir a corrente elétrica, tá bom? Então, esse resistor aqui não funciona e como os pontos são os mesmos, é como se eles fossem um só, como se esses dois aqui acabassem vindo aqui e se unindo em um ponto só, ficando igual o resistor que tá aqui, ó. Eu já tirei esse resistor aqui, que não vai ter nada, tá? Não vai passar corrente por ele, porque ele tá entre os mesmos pontos de potencial, tá em curto-circuito. Então, eu já botei aqui, ó. Como vai se juntar aqui, né? Como se formasse uma nova pontinha aqui. Temos o 3 e o 6 em paralelo, e o 5 e o 10 em paralelo. Aí a gente começa a fazer o resistor equivalente, né? 3 e 6 em paralelo dá 2 ohm. 5 e 10 em paralelo dá 10 sobre 3 ohm. Como tá em série, soma. 2 mais 10 sobre 3, né? Faz o famoso MMC aqui. E dá 16 sobre 3 ohm. Isso aí, passando para decimal, dá 5,33 ohm. Então, a alternativa 5 tá certa, tá? Ali, como eu já falei para você, a diferença de potencial entre os pontos C e D é nula. Se você traçar as correntes aqui, né, conforme o professor explica em aula, se você traçar as correntes aqui para esses dois resistores, verá que esse resistor aqui terá uma corrente que é o dobro da que vai passar por aqui. Então, o que que acontece? Esse resistor aqui, ele vai consumir a mesma DDP que esse resistor aqui. E com a mesma DDP, como o ponto de potencial aqui é o mesmo, aqui também vai existir o mesmo ponto de potencial. Então, C e D vão ter o mesmo ponto de potencial, não vai ter DDP, não vai ter diferença de potencial e não passa corrente elétrica por aqui. Então, a 4 está certa, afirmando que a diferença de potencial entre os pontos C e D é nula. Aí a gente tem aqui, ó, os resistores R4 e R5 estão ligados em paralelo. O R4 é o de 5 ohms e o R5 é o de 6 ohms. Uma coisa que eles não estão ligados em paralelo. Ó, o R4 está aqui, o R5 está aqui. O R5 está em paralelo com o resistor R1 e o R4 está em paralelo com o R3, tá bom? R4 não está paralelo com R5, não tem nada a ver isso. Então, a 3 está certa. Tá errada, desculpa, tá errada. Tá?
Agora ali, a 2. A intensidade da corrente elétrica no resistor R2, que é esse de 4 ohms, é 2,25 ampere. Se não vai ter diferença de potencial, vai estar em curto-circuito. Se está em curto-circuito, não passa nenhuma corrente aqui. Então, a intensidade da corrente elétrica aqui é 0 ampere. 0 ampere. Não passa absolutamente nenhuma corrente ali, sem diferença de potencial. Então, a 2 está errada, não é essa. Os resistores R1, R2 e R3 estão ligados em paralelo. R1, R2, R3. Não, eles não estão ligados em série, tá? Na verdade, não tem nenhuma associação em série aqui, a não ser essa associação aqui dos resistores equivalentes, né? Formada aqui. Mas aqui mesmo não tem nenhuma em série, tá bom? Inclusive aqui esse resistor não vai funcionar. E o R1 está ligado em paralelo com R5 e o R4 está ligado em paralelo com R3, não tem ninguém ligado em paralelo. Apesar de que no circuito original até parece que eles estão ligados em paralelo, né? Mas daí tu tem que lembrar de fazer que aqui a corrente é 0, e daí esse aqui vai cair fora, e daí já acaba que os pontos não ficam mais em série, perdão. Que esse aqui já sai fora, tá? Então, 1, 2 e 3 estão erradas, 4 e 5 estão certinhas.